Lamentações, né? Haja vista que este livro, o próprio autor, né, que o livro leva o nome do seu autor, e nós vemos que Jeremias, ele é um profeta que ele é levantado como profeta, né, da tribo de uma tribo levita, de Anatote, e sendo dentro dessa linhagem, né, seu pai sendo também levita, então ele já está, por nascimento de tribo, ele já é comissionado, né, porque ali nós estamos dentro do conceito ali de tradição, onde o ministério vai passar de pai para filho, né, a geração vai acompanhar, mas aí nós vemos Deus chamando o levita a ser profeta, né? E diante desse fato, o Senhor vai levantar ele como profeta num período caótico, onde o juízo de Deus é iminente, então Deus vai levantar ele com uma mensagem de juízo. E ele vai sofrer por causa disso. Aí nós vamos ver algumas vezes em que Jeremias ele vai orar a Deus pedindo misericórdia em favor do povo, e o próprio Deus vai falar que não adiantava ele orar, que Deus não ia ouvir a oração de Jeremias, né? E a gente entende aí, a gente aprende nisso aí que Deus, ao fato de Deus não responder do jeito que a gente quer, não quer dizer que Deus não nos ouviu, né? Deus estava dizendo que ele não responderia a oração de Jeremias da forma que ele queria, porque ele por ser já daqueles que fazem parte do ato de ver o sacrifício sendo feito em favor do povo, então ele tem esse desejo no coração de ver o perdão do povo, né, de ver o povo na presença de Deus, só que a maneira em que o povo está portando, que os reis estão se comportando, os reis judaicos estão se comportando, é uma maneira que não agrada a Deus. Então Deus ele vai trazer uma mensagem de juízo, né? Vai no capítulo 1, nós vamos ver que Deus vai falar com Jeremias, que Deus vai levantar ele com o ministério para arrancar, para derrubar, para destruir, e a Bíblia vai dizer, né, no capítulo 1, que Deus vai colocar ele como cidade forte, muro de ferro, né? Ou seja, que o ministério dele seria um ministério forte, tá? Vai ter momentos em que ele vai se sentir, às vezes, até um pouco pressionado devido ao teor da mensagem que ele tem que levar, tá? Então, onde os falsos profetas vão estar profetizando em favor dos reis de Judá, e ele é levantado para trazer uma mensagem de contrapartida, né? Oposta àquilo que está sendo falado pelos profetas ali diante dos reis. E aí nós vamos ver que ele vai ser um homem de poucos amigos, porque é um profeta que traz uma mensagem de juízo eminente, pode ocorrer a qualquer hora. E dentro disso, nós vemos também a misericórdia de Deus, em que dentro do seu ministério, né, Deus vai proibir, ou seja, vamos colocar, né, proibir foi muito forte, né? Deus, ele, não tem outro tempo, vai ser isso mesmo. Deus não dará a Jeremias, ele não terá tempo de contrair matrimônio, ele não vai se casar. Então eu vejo isso aí até uma misericórdia de Deus, porque se ele casa, né, se ele se casa, contrai matrimônio e gera filhos, porque ele está num período de profecia de juízo eminente, os filhos dele farão parte do cativeiro, né? Então nós já vemos aí a misericórdia de Deus para com a vida do profeta, poupando a sua descendência, né? E concernente à descendência, nós observarmos, ele vai vir da linhagem de Abiatar, né? Então Deus vai levantar ele com esse ministério profético, porque é o profeta que levanta para profetizar juízo, nunca vai ser bem aceito em lugar nenhum. Nunca. Né? Principalmente nos nossos dias. Nos nossos dias, se for profeta de juízo, já falam na cara da gente que a gente está profetizando da carne. Por quê? Porque a gente não está trazendo uma profecia que traz alento, que traz conforto para o coração do ouvinte. Mais uma profecia que traz conserto, juízo, né? Hoje em dia, esse tipo de profecia não tem valor, tá? Não tem valor. A pessoa prefere um profeta que passa a mão na cabeça do que um profeta que fala para ela consertar a vida dela, e que se ela não consertar a sua vida, Deus vai tratar. O ato de Deus tratar não quer dizer que Deus está sendo vingativo, mas Deus ele precisa julgar o pecado da pessoa. E o fato de Deus julgar o pecado da pessoa, a gente estudou muito isso aqui, o pecado é julgado através do juízo de Deus. Então, quando Deus ele está trazendo juízo, ele não está trazendo juízo por causa da pessoa, ele está trazendo juízo por causa do pecado da pessoa. Né? É uma frase que a gente até falou aqui,
né, que a pessoa, Deus não, a pessoa não está sendo, Deus não está jogando a pessoa no inferno, ela está, na verdade, rejeitando a graça. Ela não vai para o inferno porque é pecadora, ela vai para o inferno porque ela está rejeitando a graça. É por isso que ela vai para o inferno. Não é porque ela é pecadora, é porque ela rejeita a graça de Deus, então não entra debaixo dessa graça e prefere viver a vida de pecado. Então, Deus precisa julgar o pecado, o inferno ele foi criado como juiz de Deus para julgar o pecado, né, do homem. Então, se o homem vai para o inferno, não é porque Deus está jogando ele para lá, ele está indo sozinho porque ele está rejeitando a graça de Deus, né, rejeitando a salvação em Cristo Jesus, os mandamentos de Deus, a vontade do Senhor, e aí algumas sucessivamente a gente vai vendo isso aí. Então o profeta Jeremias, ele é levantado dentro desse contexto, tá? Então ele sendo preparado para assumir, quem sabe, o sacerdócio, porque ele vai vir aí da descendência de Abiatar, né, sendo a tribo de Levi da descendência de Abiatar, subentende-se que ele terá que assumir depois um ministério sacerdotal. Então, a gente precisa entender quando é que Deus ele está trabalhando o nosso ministério, trabalhando a nossa vida. Porque às vezes nós, não, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, mas eu gosto, mas é o que Deus quer que eu faça? É onde que a gente tem que tomar cuidado. A gente várias vezes, a gente já abordou essa situação aqui várias vezes, né? Então nós vemos que em todos os contextos da Bíblia Sagrada tem esse tipo de, traz essa verdade à tona, né? Da pessoa estar dentro de um ministério que ela quer exercer, que ela quer fazer, mas ela não foi chamada para aquilo. E Jeremias, ele é educado no sacerdócio pelo seu pai, ele vai ser educado pelo seu pai, ele vai ser trabalhado, ele vai ser ensinado, então ele vai aprender tudo. Mas no momento dele exercer o sacerdócio, Deus chama ele para profetizar. E aí é onde que justamente a sua profecia não será tão bem quista ou aceita no meio do povo. Porque um sacerdote profetizando, né, então ele está fora ali do seu, vamos dizer assim, ele está fora do seu chamado aos olhos humanos, tá? Aos olhos humanos. Mas então quando nós entendemos que a vontade de Deus é aquilo que Deus vai desenvolver na nossa vida, e a gente resolve às vezes abrir mão do que a gente gosta para fazer aquilo que Deus quer, aí a gente é bem sucedido. E a prova disso vai ser que Jeremias, em todo o processo do seu ministério, toda a perseguição que ele vai passar, né, vai ser jogado na cisterna, guardado em cárcere, comendo pão e água, né? Nós vamos ver lá o profeta, na hora que o profeta, né, ele vai entrar com uma canga de madeira, né? Vai entrar com uma canga de madeira diante do rei, era uma espécie de onde que os bois carregavam para puxar o arado, né? Para arar a terra. Então ele entra com uma canga diante do rei. Vai ser o momento do sacrifício para o rei saber a vontade de Deus. Ele entra com uma canga nos seus ombros, de madeira. Aí levanta aquele profeta lá, se não me falha a memória, Ezequias, se não me falha a memória, e ele se levanta, e aí Jeremias fala que assim seria o jugo, né, do norte. Estaria vindo o jugo do norte, ou seja, da Babilônia. Então esse profeta aí vai, quebra aquela canga dos ombros de Jeremias e ainda fala assim, de onde me passou o Espírito do Senhor? Ou seja, Deus tinha que ter falado que isso era comigo, não é com você, trocando em miúdos, né? Isso que ele quis dizer. E aí o que acontece? Quebrou-se a canga de madeira, depois Jeremias entra com uma canga de ferro. Aí a coisa, ou seja, não adianta resistir à vontade de Deus. Vai pesar. Né? Então nós vemos lá Jesus em Mateus 11, 28, dizendo, vinde a mim que estáis cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se eles tivessem aceitado com humildade a canga de madeira, talvez não duraria 70 anos. Então vocês não querem de madeira, então toma de ferro. Quer dizer, isso aqui eu estou conjecturando aqui, tá? Eu estou conjecturando devido porque a madeira, né, se nós vermos ali, a madeira, ela, dentro da Bíblia, dependendo da madeira, ela vai simbolizar a natureza humana, que pode ser trabalhada. Mas e o ferro? Só no fogo. Só no fogo. Então Deus agora vai usar o fogo do cativeiro para trabalhar o povo, né? Para julgar o pecado do povo. Então o ministério do profeta Jeremias, ele tem os seus altos e baixos, mas sempre Deus vai estar diante dele. Sempre Deus vai estar com ele. Né, mostrando que Deus é com ele, então Deus vai guardar ele do cárcere. Tanto é que nós já sabemos que quando o cumprimento da profecia chegar no ápice, né, ele vai profetizar e vai participar do momento do cumprimento da profecia.
tá? Da entrada do cativeiro. Porque ele não vai para o cativeiro, mas ele verá o seu povo ir para o cativeiro. Então é aí onde que vai ser desenvolvido aí, nós vamos ver que nesse interino vai se desenvolvendo também o livro de Lamentações, então onde ele vai trazer ali, né, ele vai lamentar a postura do povo. Então nós vamos ver ali alguns conselhos, ele usando o seu ato, ele usando a expressão poética, ele usando a expressão de parábolas dentro do livro de Lamentações, né? Então nós vemos ali que ele vai desenvolver este livro devido ao que ele está vendo acontecer com o povo que ele ama. Tá? Mas Deus poupa ele, ele não entra, né, no cativeiro, mas aí vem os profetas que estão ali, vão suceder a ele, né, que alguns serão contemporâneos dele. Nós vamos ver ali que Ezequiel ele vai estar dentro desse período também do cumprimento da profecia. Então ele vê Jeremias vê o cumprimento da profecia, tá? Mas aí Deus usa ele também para trazer a memória que o povo não será esquecido, não será rejeitado para sempre. Aí ele vai profetizar da parte de Deus o período exato em que durará, tá? Em que vai durar o cativeiro babilônico. 70 anos. Deste, nós vemos ali que 70 se nós vemos ali 70, ela está dentro da perfeição de Deus. Porque nós vemos na multiplicação de 10 vezes 7, 70, né? Então 7 é o número da perfeição de Deus. Então o cativeiro ele será algo perfeito que vai trabalhar o coração do povo, tá? Ele vai trabalhar o coração do povo, e nesse trabalhar o coração do povo, nós vamos ver que na saída, no cumprimento desse ato profético perfeito de Deus, do seu juízo, o povo está saindo agora quebrantado. É um povo que vai chegar na terra destruída, quebrantado, vai chorar, vai lamentar, vai haver um concerto, vem o sacerdote Esdras, né, juntamente aí com essa leva aí, e aí nós vemos que Deus realmente, a perfeição de Deus envolveu o povo, e o povo então se quebrantou, e nós vamos ver isso aí no ápice do livro de Esdras, onde vai haver um quebrantamento, um concerto espiritual, né? Ele vai trazer uma reforma espiritual. Por quê? Porque alguém profetizou, tá? Por causa do cumprimento da profecia de Jeremias. Então a palavra de Deus ela vai se cumprindo aí dentro do ato dos profetas. Então nós temos em Jeremias dentro aí de toda essa questão aí, nosso resumo acerca dessa questão aí. Introdução. Vamos falar de introdução aqui. Visão panorâmica do livro, informações básicas, tá? Data de 627 a 585 a.C. aproximadamente. Lembrando que todas as vezes que nós tivermos uma data, tanto é que eu já até falei isso aqui, quando a gente vai para algumas bíblias de estudo, dependendo do historiador ou do pesquisador da bíblia de estudo, ele vai trazer uma data ali. Por exemplo, nós temos 627, alguns trarão 625, 584, então é aproximadamente, mas não foge muito longe ali, tá? Porque nós vemos ali na entrada da metade do quinto século antes de Cristo. E o livro de Lamentações de 586 a 585 antes de Cristo, tá? O autor é Jeremias, o local a cidade de Jerusalém, né? A cidade do povo. O alvo é chamar o povo e os reis de Judá ao arrependimento. Palavra-chave, Jeremias 1,18 e Lamentações 3,30. Tá? Vamos ver aí Jeremias 1,18, onde nós temos aí que Deus vai levantar ele como muro de ferro, coluna de ferro, né? Diz assim, ó. Porque eis que te tenho posto por cidade forte e por coluna de ferro, e por muro de bronze contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. Versículo 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou o Senhor, eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar, tá? Te livrar. Então nós temos que entender que esse livrar de Deus aqui não é um livrar de não permitir ele ser açoitado, não permitir ele ser preso, não permitir ele ser lançado em calabouço, não permitir ele ser lançado numa cisterna fria, tá? Onde o barro está atolando, poderia pegar ali, né, como é que a gente diz ali? Não é pneumonia, mas tem um outro termo que dá na pessoa quando ela está num local muito frio. Eu esqueci o termo aqui.
que se usa aqui. Mas aí, então ele poderia pegar, né, entrar ali até em falecimento, ali, falecer dentro ali. Mas quando Deus disse, eu sou contigo para te livrar, é livrar da morte. Não é livrar da perseguição, não é livrar do açoite, não é livrar de tomar murros, não é isso, tá? É poupar a vida dele para ele ver o cumprimento. Então muitas pessoas, hoje Deus está dando livramento, aí a pessoa acha que nada vai acontecer com ela. Claro que para a pessoa entender que foi um livramento tem que acontecer algo. Como aquele caso que eu te contei, para mim aquilo foi um livramento, porque tijolo não passar naquela gradezinha, aquilo foi um livramento de Deus, porque se passa, a cabeça era rachada, o sangue esvairia, né? Mas foi livramento de Deus, então eu vi uma situação, então aí quando, Deus deu livramento, mas não aconteceu nada, Deus só está me dando livramento, aí não acontece nada. Não, tem que ter algo, tem que acontecer algo para você identificar que verdadeiramente foi um livramento de Deus, né? Nós vemos isso em toda a Bíblia Sagrada, todas as vezes que Deus está livrando de situações que estão acontecendo, né? Mas aí Deus, então, ele vai ser com o profeta Jeremias, Lamentações 3:30. Lamentações 3:30. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta, né? Então vamos ler o 29 e 30. Ó, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que fere e farte-se de afronta. Então isso aí é o ministério dele, é isso aí. É boca no pó, para quê? Para ter esperança. Então aqui o que ele está falando aqui, nós vamos ver que o Jeremias, ele, no livro de Lamentações, todo momento ele vai estar trazendo essas verdades, ele vai estar lamentando, mostrando a situação do povo, mas ele está encaixado dentro disso, ele está vivendo isso, né? Vivendo a situação. Então quando ele vai falar assim, pôr a boca no pó para que haja esperança, claro que ele está falando com o povo, mas quando a gente vê o versículo 30, ele está falando do que é o ministério dele mesmo. Dar a face para bater, que é justamente o que vai acontecer literalmente com ele, tá? Literalmente. Então, nós vemos aí que o ministério profético não é um ministério fácil. Tem gente, e aí profeta, eu sou profeta. Que tipo de profeta é você? Que tipo de profeta sou eu? Qual é o verdadeiro sentido de ser um profeta? Um profeta de Deus, né? Porque tem muita gente aí que é profeta, mas o camarada só vive em berço de ouro, só comendo picanha. Mas tem muito profeta aí, né? Como disse o Senhor para Elias, quando Elias está na caverna lamentando, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só restei, tira minha vida porque eu não sou melhor que meus pais. Elias, reservei 7.000 que não dobraram seus joelhos nem beijou Baal. E foi sustentado com pão e água. Enquanto ele estava no ribeiro comendo carne, tomando água, né? Comendo carne, tomando água. E os profetas bebendo água, comendo pão. Pão com água e carne com água. Mas, né? Então eles não são melhor, Deus. Não, tem mais gente aí. Então, mas aí, que tipo de profeta somos nós? Agora, a gente tinha profetas lá em mesas fartas, que são os profetas da mesa de Isabel. Comia do bom e do melhor. Estava dormindo no palácio do rei, mas não eram profetas de Deus. Então, como identificar? Como é que eu vou identificar o meu ministério profético? Porque o profeta, na verdade, ele vem para, né, a gente já abordou isso aqui, ele vem para deletar o pecado do rei e do povo, mas é sofrido, é um ministério perseguido. Então, quando alguém, às vezes, né, quando alguém está falando mal porque a mensagem não agrada, e são pessoas querendo calar a voz profética. Porque a palavra de Deus ela não é para agradar A e B. Ela é para colocar na linha. Isso é ministério profético. É colocar a pessoa na posição em que ela vai ter um encontro com Deus, ela vai ter um quebrantamento, um despertamento, um verdadeiro avivamento. Avivamento, né? Nós falamos de avivamento, né? E a gente hoje em dia nós temos a palavra avivamento, ela se tornou uma palavra quase que pejorativa. Quando se fala de avivamento, a gente já pensa em pular, enrolar no chão de poder, né? Não estou falando que isso não aconteça, que isso não é plausível. É plausível, é bom, é gostoso de se emocionar na presença de Deus, pular na presença de Deus, falar no estranho, rolar no chão, se possível, na presença de Deus, tudo gostoso. Mas o verdadeiro avivamento é aquele que muda o caráter do homem, aquele que transforma o ser humano por dentro. Isso é que é avivamento.
Isso é avivamento. Muda a situação íntima do ser humano para com o seu Deus. Fazer ele se aproximar de Deus. Isso é avivamento. Tá? Isso é avivamento. O resto é movimento. Movimento. Isso aí não adianta, não é nem pecado. É claro que o Espírito de Deus está movendo, né? E mover o Espírito, ele se move, né? O Espírito de Deus movia sobre a face da terra. O Espírito de Deus é um Espírito de movimento. Então ele movimenta com o seu povo. É gostoso, é alegre, é bom, mas o verdadeiro avivamento é aquele que muda a nossa vida, muda o nosso interior, o nosso caráter, nossa forma de pensar. É o que a gente já falou aqui várias vezes, né? É aquela mudança de comportamento, é o metanoia, é mudar o homem interior. Aí sim, aí acontece um avivamento. Por isso que a gente vê muitas pessoas aí correndo atrás de movimento, são pessoas que não conseguem ter um compromisso com a palavra de Deus, não conseguem ter um compromisso ministerial, não conseguem ter um compromisso com a sua congregação. Por quê? Porque ele está atrás de movimento, ele não está atrás de avivamento. Porque se ele fosse verdadeiramente um crente avivado, ele seguraria as pontas, ele ficaria firme, ele não ficaria como de Jesus, como ovelha que não tem pastor, né? Não passaria essa situação que a gente vê hoje, os desigrejados, que a cada dia cresce muito, né? Eu estava até ontem conversando com o pastor Paulo, a pessoa já tem programa de televisão evangélica ensinando a pessoa a tomar ceia em casa. Pega o seu pão aí, você que está em casa, pega o seu pão aí, nós vamos consagrar o pão, que se consagra o seu aí, come também e participe conosco. Culto mecânico, sem a presença física dos irmãos, um membro cortado fora do corpo tendo vida. Onde que tem isso na Bíblia? Não tem isso na Bíblia. Membro cortado do corpo morre. Como é que a pessoa consegue ter esse tipo de atitude de culto? De culto mecânico? Ah, mas lá está acontecendo ao vivo, mas você não está lá, não estou lá, como é que eu posso? Isso é ajudando aos crentes fracos a ficarem mais fracos ainda, tá? Porque um crente forte é aquele crente que ele caminha, que ele luta, que ele avança, né? Que ele se sente prazer, como disse o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? A casa do Senhor. Nós não vamos lá na televisão lá assistir o culto, não. Nós vamos na casa do Senhor, congratular com os nossos irmãos, né? Estar na comunhão e no partir do pão, como diz o livro de Atos dos Apóstolos, né? E todos eram unânimes na comunhão e no partir do pão. Estavam todos juntos. Infelizmente, moça, isso aqui é muito forte de falar. Mas Deus não tem paz para a geração brasileira, como eu tinha pensado. Não tem não, só. Porque nossa geração, o Brasil, em questão de gospel, é um dos países mais lucrativos em questão disso. Mas quando você vai ver, olha o nosso cantor de hoje, claro que tem música de Deus. Olha o que está acontecendo na nossa nação. Deus, o que está acontecendo nesse contexto, que está acontecendo com o Brasil. O Brasil está sob julgo, o povo está sob juízo. A gente fica olhando o que está acontecendo no Brasil e é esse negócio que o pecado lá atrás, olha o nível de corrupção brasileira. Infelizmente, irmão, a gente podemos ver que Deus ele guarda os seus. Mas o Brasil, a gente olha para o Brasil com um olhar espiritual, hoje a gente vê o Brasil sobre o jugo. Porque Deus ele vai ter carro, apartamento para um povo que está andando desenfreado, um bocado de coisa já entrou. Deus tem jugo de ferro para esse povo, só. Ó. É o ministério profético, né? Então, não dá para cair na conversa de muita gente, não, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que procurar identificar, mas onde é que eu vou identificar isso? Dentro da palavra de Deus. Você quer ver uma pessoa avivada? Vai lá, aqui, ó, vem aqui, ó. Vem aqui no manual como diz, né? O manual do fabricante, né? Não foi Deus que criou o homem, então vem no manual que dá instrução ao homem, como o homem viver. Tá tudo aqui. Você viveu fora desse manual aqui, então tem alguma peça estragada aí, pode levar ele a parar na caminhada, né? Então nós temos ali o chamado, nós temos o capítulo 1, nós temos o chamado do profeta. Do capítulo 2 ao capítulo 25, nós temos mensagens contra Judá. Lembrando que Judá é o reino do sul, né? Então aqui nós já temos a divisão dos reinos, lembrando que o reino, a Síria já está levando cativo, tá? O reino do norte que é Israel, e nós temos a tribo de Judá, o reino do sul, sendo agora trazido a Deus, trazido diante de Deus com as mensagens do profeta para corrigir esse povo, para trazer esse povo ao quebrantamento, ao arrependimento. E nós vamos ver situações aqui que dentro desse contexto aqui, do capítulo 2 ao 25, nós vamos ver momentos de Jeremias até conclamando ao povo que se rendesse
ao reino da Babilônia, se entregue ao reino da Babilônia, né? Que se entregasse, que estava vindo, não era para eles resistirem, era para eles se entregarem. E já os profetas falsos profetizando o contrário, não, que o rei já tinha ganhado a guerra. Na verdade, não era a guerra nem contra a formiga que tinha dentro do seu reinado, né? Então nós vemos a catástrofe vai chegar aí. De Jeremias, do capítulo 26 ao 45, nós temos a autobiografia de Jeremias, onde vai decorrer a situação de todo o desenrolar da sua peleja, né? Da peleja contra ele, né? Mas Deus, com mão forte e braço firme, guardando a vida do profeta aí até ele ver o cumprimento da sua profecia. De Jeremias 46, 51, nós temos a mensagem contra as nações estrangeiras. Aí aquilo que a gente falou na aula passada, né? Que as profecias, elas têm profecias de dupla referência. Elas vão falar, às vezes elas vão abarcar apenas a nação de Israel, mas aí vai ter momentos que nações estrangeiras, povos estrangeiros estão abarcados também dentro dessa mesma mensagem. Então a gente precisa entender às vezes quando é para nós, quando não é para nós. É por isso que às vezes tem muita confusão em texto bíblico, e as pessoas pegam passagem que nada a ver tem com ele e colocam na vida dele, sendo que aquilo era justamente só para aquele povo. Jeremias 52, nós temos o apêndice histórico de Jerusalém derrotada, né? O cativeiro então aí é eminente e vai a suceder, assim como disse o Senhor, né? Jeremias em uma sentença, o profeta exortou o povo a render-se à disciplina de Deus. Esse render-se à disciplina de Deus é aquilo que eu acabei de falar, né? Que era para o povo se render, deixar, não fazer resistência ao reino do norte que estava vindo, a Babilônia que estava vindo para levar eles cativos, tá? Então é isso aí. Fazer a vontade do Senhor e desfrutar do consolo prometido depois da disciplina. Tá vendo? Então tem a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo diz, né? A Bíblia diz, né, que a verdadeira profecia exorta, consola e edifica, né? Ela exorta, consola e edifica. Aquela palavra exortar, dentro do original do grego, ela é animar a pessoa. A verdadeira profecia, ela anima, edifica e consola. Então, Deus ele vem animando o povo como? Se o povo se render, fazer a minha vontade, eles vão para o cativeiro, mas a penalidade do cativeiro seria menor, a menos, né? Mas então preferi pular a parte do consolo e ir para a disciplina. Aí a coisa pegou, né? A coisa pegou. O esboço do livro de Lamentações do capítulo 1, a situação da cidade de Jerusalém, a visão é fora de Jerusalém, né? O assunto está aí. Capítulo 2 de Lamentações, a sentença de Deus por causa do pecado, dentro do povo, no meio do povo ali em si. Lamentações 3, o sofrimento do profeta e a misericórdia de Deus, né? Aí vem de cima, né? Que aí vai falar que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, não é isso? Capítulo 3, versículo 22 de Lamentações, aqui ó, capítulo 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. O que vai dar força aqui no capítulo, no versículo 22, é o versículo 23. Grande é a tua fidelidade. Então é a fidelidade de Deus que mantém a misericórdia dele estendida. Mas não quer dizer que por Deus ser um Deus misericordioso, que ele não vai trazer o juízo. A gente tem que entender isso, porque a Bíblia vai dizer que o juízo de Deus é sem misericórdia. Peraí, então a Bíblia está se contradizendo? Ela não está se contradizendo. Quando vai dizer que a misericórdia do Senhor não tem fim, o juízo de Deus já é um ato de misericórdia, porque ele está trazendo juízo para a pessoa cair em si. É como aquele filho pródigo lá da parábola de Jesus. Quando a terra passa uma situação de terrível fome, aí ele cai em si, é no juízo da terra que ele caiu em si. Opa, peraí, na casa de meu pai os servos têm pão em abundância e eu aqui perecendo de fome, querendo comer migalha de porco? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então ele refletiu dentro do juízo da terra, se arrependeu, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou digno de chamar teu filho. Então ele refletiu dentro do juízo,
que veio na terra, refletiu a situação, refletiu a sua rebeldia e se arrependeu. Foi confessar o seu pecado. E aonde que o Pai o abraçou. Então, quando fala que as misericórdias do Senhor não tem fim, é nesse processo aí. Deus trouxe o juízo. Então, Deus não foi misericordioso. Deus é misericordioso. Então, quando nós estudamos lá sobre a vontade permissiva de Deus, ali nós vemos que Deus, ele vai, né? A vontade permissiva, ele vai permitir, mas não quer dizer que Deus ele é o causador daquilo, é porque a pessoa está insistindo, então Deus permite a situação acontecer. Ah, mas Deus não poderia ter intervido, Deus não poderia ter impedido daquele barranco cair, mas o cara foi lá e construiu a casa no barranco. A área já não era perigosa? Já não trazia risco? Então, Deus permitiu, Deus não foi lá como um carrasco, não constrói. Uma pessoa vai, constrói e depois, infelizmente, né? Então, muitas situações ruins que acontecem não é porque Deus é mau, é porque o pecado, a maldade da pessoa atrai a ela o mal, né? O livro do Apocalipse vai dizer que aquele que é sujo, suje-se ainda, e aquele que é santo, santifique-se ainda. Então, tem os dois lados da moeda. Então a pessoa vai vivendo a sua vida desenfreada, faz o que quer, e quando o mal acontece, mas Deus não podia ter livrado, mas gente, né? Então aí nós vamos ver o que dentro dessas vontades. Nós temos a permissiva, nós temos a decretória, né? Ou seja, Deus determinou no seu decreto que vai acontecer, acabou, vai acontecer. Que é aquilo que nós estamos falando aqui, do juízo iminente aqui, do cativeiro. Então não adianta, o profeta, mas Deus não ouve a oração de justo. A Bíblia diz que Deus ouve a oração de justo, e a oração do justo pode muito seus efeitos. Por que Deus então não ouviu a oração de Jeremias e não respondeu a oração de Jeremias diferente? Deus ouviu a oração de Jeremias, só que Deus falou, não ore por este povo, porque eu não ouvirei a tua oração. Não era na questão de não ouvir a voz do profeta, era na questão de não fazer o que ele queria. Porque Deus já havia dado a sentença do juízo. E o povo não mudou o coração. Se o povo muda o coração, com certeza o juízo de Deus seria um juízo mais brando do que foi no cativeiro. Isso com certeza. Porque Deus ele faz tudo, mesmo que Deus age com juízo, Deus é amor. Então é isso. Então a misericórdia do Senhor tem fim, mas a gente tem que entender. A gente tem que tomar cuidado. Aí nós temos a vontade descritiva, que é o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, né, interessante que alguém veio a mim pedindo um conselho, eu estou precisando de uma resposta de Deus, de uma coisa que eu tenho que fazer, como é que eu faço? Como é que você faz? Você vai na Bíblia aí. Tudo que você precisar de Deus está na Bíblia. Vai lá na Bíblia. Lá tem a resposta para toda pergunta. Se é de Deus, o que você está querendo, se for concernente o que Deus quer para sua vida, está na Bíblia Sagrada. Agora, se for uma coisa particular sua, aí você tem que ver quais as orientações que a Bíblia vai te dar acerca disso. Porque tem coisas que a Bíblia diz não faça, a pessoa faz. Tem coisas que a Bíblia diz faz, a pessoa não faz. Então está tudo na Bíblia. Aí depois a pessoa expôs lá o que era e julguei também segundo a Bíblia. A Bíblia diz assim, 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 assim. Então não tem como fugir, está na Bíblia, está no manual. Então a vontade descritiva de Deus aí, está tudo na Bíblia. Né? Então tem muita gente correndo para lá e para cá, para lá e para cá. Eu estou buscando uma resposta de Deus. A pessoa não está buscando uma resposta de Deus, ela está buscando um sim de Deus. Ela está buscando um sim de Deus, não é uma resposta. Porque Deus já falou não para ela há muito tempo, mas ela quer o sim de Deus. Aí levanta um profeta e fala não. A pessoa corre para o norte, levanta outro profeta e fala não. Eu estou buscando a voz de Deus, a orientação de Deus, mas Deus já falou não com ela há muito tempo. Mas ela insiste porque ela está querendo um sim de Deus, está querendo um sim de Deus. E aí quando, por insistência, aí acontece a vontade permissiva, por insistência, a vontade permissiva acontece e acontece isso aí com o povo. Vai para o cativeiro. Então, vai para lá. Se vocês são vitoriosos, então encara lá então o Nabucodonosor lá e ganha dele então. Ganha de Nebopolazar lá, ganha dele a guerra. Não ganhou, foi cativo. Então, então é isso aí. O sofrimento, né? Então vem de cima. Lamentação 4, a sujeição forçada do povo, ela é geral, então vai fazer forçadamente. Poderia se render de livre e espontânea vontade, né? Talvez entrar no cativeiro de uma forma, como eu disse, que mais branda, mas, infelizmente, né?
Lamentações 5, a súplica pelo povo, que é futura. Então Jeremias intercedendo a Deus, né, e, mostrando o seu amor para com a nação, mostrando o seu amor para com o povo, buscando, suplicando em favor do povo, mas já estava determinado por Deus, né, porque o povo não ouviu a voz de Deus. Lamentações em uma sentença, o profeta apresenta por meio de poema de lamento a situação de Jerusalém depois do juízo divino. Né? Então isso aí aconteceu, meu filho, agora é só chorar mesmo. Sua vida. Ele foi um dos profetas que deu mais informações sobre si. Seu pai foi Hilquias, o famoso sacerdote que conduziu o povo à leitura da lei e à obediência ao Senhor. Então, algumas informações sobre o profeta, seu ministério, sua pregação, ministério multidimensional, suas mensagens eram diretas, ilustradas por metáforas vivas do cotidiano do povo. O vaso do oleiro é um exemplo, né? A questão da canga também que eu falei. O vaso do oleiro é um dos textos mais pregados, né? Mais utilizados para falar sobre se humilhar, né? Desce a casa do oleiro e lá falarei contigo, né? E ele vai, mas quando ele chega lá ele não vai ouvir, ele tem que observar. Observando que ele vai entender, ele vai dizer, eu vi o oleiro fazendo a sua obra sobre a roda e fez o vaso, e o vaso, né, se quebrou na mão do oleiro, e ele fez do mesmo produto, do mesmo barro, um vaso melhor. Então o que acontece? O vaso, né, tem muita gente que até diz, o vaso caiu, não tem isso lá que o vaso caiu, o vaso quebrou na mão do oleiro. Quando se quebra na mão de Deus, tem conserto. Agora, quando sai da mão de Deus, aí pronto. Aí chora lamentavelmente. Então é melhor ser quebrado na mão de Deus e ser consertado, feito um vaso novo. E aí no final Deus diz, não poderia eu fazer de vós a casa de Israel, como fez o oleiro com este vaso? Né? Então Deus mostrando que ele estava trabalhando, que ele ia trabalhar com o povo, que ele ia amassar o povo. Se nós olharmos dentro da aplicação do texto literalmente, porque nós vemos aqui ele usando uma linguagem metafórica poética, nós vamos colocar o oleiro, não é Deus, como Nabucodonosor, o vaso Israel, e vai amassar. Quem vai pisar, fazer esse povo, né, pisar esse povo, vai ser o cativeiro. O cativeiro vai fazer isso com o povo. E dali eles vão sair um povo quebrantado, um povo já com uma postura diferente. É o mesmo povo de Deus, mas sai de lá com uma postura diferente. Então Deus vai fazer isso com o povo, vai trabalhar dentro dessa metáfora com o povo e mostrar que Ele está no controle da situação, que eles estão nas mãos de alguém que eles não querem ficar, mas Deus ele vai cuidando, e o povo sai de lá numa situação quebrantada, transformada, como nós dissemos aqui, né? Então o avivamento ele tem que mudar a gente por dentro, não por fora, né? Por fora é importante, mas por dentro, se não mudou por dentro, não adianta nem mudar por fora. Tudo é balela. Dramatização da profecia, né? Ele representou situações pelas quais o povo passaria. O celibato do profeta exemplifica, ou seja, né, assim, o que a gente abordou, que ele não vai contrair matrimônio, não vai ter casamento, ou seja, o celibato, né, ou seja, não vai haver, como é que a gente pode usar a expressão aqui, uma intimidade. Então o povo, claro que a gente fala povo, mas sempre lembrando do remanescente, né? Então o povo, porque nós temos textos que a Bíblia diz que Deus, ele é marido de Israel. Isso é uma metáfora, força de expressão que Deus está usando. Mas concernente ao celibato aqui, a pessoa não ter relação íntima, né? A pessoa se manter pura, íntegra. Então, quando o profeta Jeremias está fazendo isso, qual que é o sentido que ele está trazendo aqui dentro desse celibatismo dele aqui? Qual que é o sentido? É o sentido de que aquele povo vai ficar sem contato com Deus. Salvo, como eu disse, o remanescente. Né? Nós vamos ter o exemplo lá de Daniel e seus companheiros. Mas se nós observarmos dentro do contexto, não são só eles que estão ali, não. A Bíblia diz que ele vai levar o povo para lá e vai escolher os melhores de Judá, tá? Os príncipes de Judá, os mais ricos de Judá, para ir participar da corte dele. Mas
Quando a gente vai ver no processo lá até da adoração da imagem, é toda a terra. É toda a terra. São todos que estão ali. Então o povo, tem gente de Judá ali que, ó, joelhinho no chão e beijinho no pé da estátua. Uai. Só os 3 que se mantiveram ali firmes. Tá? E o resto? Só tinha eles 3 lá de Judá? Não, gente. Tem o remanescente, mas é pouco. Então nós estamos vendo aqui, ó, que faltou uma intimidade com o povo. O povo se corrompeu. Aí como é que Deus vai ter intimidade com o povo que se dobra diante de imagem? Não dá. Então, quer dizer, o sentido celibatário aqui dele, aqui, na vida dele, é simbolizando que o povo não teria uma intimidade com Deus no cativeiro. Então isso é muito perigoso, é muito perigoso a pessoa às vezes achar que está com uma comunhão com Deus, que na verdade ela não está. Ela está como sensação, ela se acostumou com, oh meu Pai, Jesus, ele se acostumou com a unção dele, que está nele. Porque Sansão, ele se acostumou com a unção, ele não tinha um renovo na unção, ele se acostumou com ela. Tanto é que quando ela foi embora, ele nem percebeu que ela foi. Ele nem sentiu ela indo embora. Ele nem sentiu o Espírito deixando. E quando ele disse, isso é fácil, como das outras vezes também me sairei. E a Bíblia diz, não sabia ele que o Espírito havia se retirado. Então tem muita gente que o Espírito, ó, já não está agindo há muito tempo. Porque ele ficou mecânico, meu Senhor. A vida espiritual dele é uma vida mecânica. É uma vida sem graça, sem unção, sem presença, sem comunhão, sem intimidade. Se acostumou. E uma coisa terrível que o cristão tem que tomar cuidado é se acostumar. É fazer, mais um culto, mais uma semana de culto. Se acostumou, já é um fardo para ele ir para a casa de Deus, já é um fardo fazer a obra de Deus, já não é um fardo na questão de sentir o peso da obra, porque sentir o peso da obra não é fardo, é responsabilidade, né? Então quem está na luta, na peleja, ele vai arrastando, ele tem o fardo do peso da obra, mas tem gente que o ministério, a vida espiritual dele se tornou um fardo, né? Não é possível, já tem culto hoje de novo, mas eu vou porque se eu não for o pastor vai me ligar, vai me perguntar por que eu não fui, virou fardo para ele. O que era para trazer alegria para o coração dele de estar na presença de Deus, está trazendo lamúria para o coração dele, coisa terrível. Nós temos que tomar cuidado para isso não acontecer com a nossa vida. Então nós temos que buscar o Senhor, como disse o apóstolo Paulo, não extinguir o Espírito. Mas que é isso, irmãos? Para extinguir está muito assim, a forma que Paulo está usando, então parece que o Espírito Santo é algo que eu posso manobrar. Não, ele estava dizendo que a gente não deveria deixar de ter este renovo, esta alegria no Espírito de Deus. É andar no Espírito. Então, infelizmente aí, né, tomar muito cuidado aí com essa situação aí. Oração. Orou pelo povo até o ponto de ouvir do Senhor que não deveria mais fazê-lo. Isso aqui que é o importante. Aqui não está dizendo que Deus... na força de expressão de não ouvir, vamos ver aqui, 7,16 aqui, ó. Jeremias 7,16, vamos ver aqui, ó. A força de expressão usada pelo texto vamos ler do 13 ao 16. Para entender mais aqui o contexto, ó. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, madrugando e falando, e não ouviste. Chamei-vos e não me respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que eu vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E vos arrojarei da minha presença, ou seja, vos lançarei fora, vou jogar fora da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e a toda a geração de Efraim.
Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Então Deus já estava falando para Jeremias, colocando diante de Jeremias, que ele, porque Deus já conhece, né? Deus já sabe o que a gente vai expressar. As palavras que a gente ainda não formou no nosso coração, que ainda não saiu na nossa boca, mas ela já foi facultada no nosso coração, Deus já viu ela há muito tempo. Então Deus já viu, ó, não precisa nem clamar. Eu já sei que você vai clamar. Então não vou nem ouvir. Você não trarei uma resposta que você quer. Era isso que Deus estava dizendo, porque a intercessão de Jeremias seria em favor do povo, a favor do povo, para livramento. Tá? Então, o que ele faz, a expressão que ele traz do seu coração no livro de Lamentações, a gente entende o sofrimento do coração dele concernente ao pecado do povo. Para que o juízo de Deus fosse branco, mas Deus já sabia o que ele ia pedir. Mas não adiantava, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então a gente tem que aprender, às vezes, a receber o nome de Deus também. Ó. 14 e 11. Vamos ver 14 e 11. Aí, ó. Não, ó, disse mais o Senhor. Não rogues por este povo para bem. Então não adianta. Ele ia pedir, Senhor, tem misericórdia do teu povo, esse é o povo, né? Assim, eu estou conjecturando com as minhas palavras, né? Esse é o teu povo, que não sei, gente, o povo não estava disposto a se arrepender, gente. O povo não estava disposto a se voltar ao Senhor. O povo não estava disposto a voltar a seus caminhos do Senhor. Então Deus, já sabendo que o povo não está na sua presciência, Deus já sabendo na sua presciência que o povo não tinha o coração disposto a voltar, tanto é que nós vamos ver uma profecia que Deus vai dizer que ele vai tirar, que depois ele vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Nós vemos que Deus ele vai dizer depois assim, ó, eu sei os pensamentos que penso a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. É o capítulo 29 e 11 ou 11, 29, hein? Vamos ver aqui, quer ver? 29 e 11. 29 e 11, vamos lá, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Vamos ver aqui, ó. 29. Vamos ler do 10. Vamos ler do 10, ó. Que maravilha. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei, cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Olha aí para você, ó. Tornando a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, olha aqui, ó, é isso aqui, ó, aqui, ó aqui o que está acontecendo aqui, ó. Olha porque é que Deus agora ele faz as promessas, porque Deus na presciência viu que o povo naquele instante não estava disposto, mas quando eles passassem pelo juízo, o quebrantamento e o despertamento viria. Aí assim, aí ó, então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então é isso. O juiz de Deus veio para trazer o quebrantamento e o povo vai entrar nesse quebrantamento, vai entender depois que eles passar pelo juízo, tá? Então a disciplina, ela é aplicada para trazer quebrantamento. Então quando um pastor, ele leva uma ovelha sua à disciplina,
Ele não está querendo matar. Tem gente que acha que a disciplina é para matar. Não, fulano está na disciplina, fulano vai morrer porque... Não, a disciplina é para moldar o caráter da pessoa. A disciplina é para trazer a pessoa ao arrependimento. Sim, também já foi arrancado no meio de nós também, já também. Ah, já? Não, hoje o povo não quer viver esse negócio. Você fala de disciplina hoje, está tão fácil. A coisa está tão fácil, mas tão fácil. Que você vai falar assim, ó, fulano, você fez isso, a coisa foi escabrosa, você deu um escândalo, ó, você vai ficar por um tempo aí na disciplina, uns tempinhos, vamos no mínimo, fica um mês aí de banco aí, vem pros cultos, vem se renovar, vem buscar. Ah, é, pastor, só podia me dar minha carta. Isso se tiver a hombridade de pedir carta, né? Porque na maioria, 99% não pede, já fala assim, ó, o negócio é o seguinte, tá bom, pastor, eu vou... Fala assim, tá bom, pastor, eu vou cumprir. Cumpre, vai cumprir nada, vai cascar fora e tá cheio de crente doente, Deus me perdoe pelo que eu vou falar, mas é um fato. Doente e amaldiçoado. Misericórdia. É? Misericórdia. Não tô brincando não. E amaldiçoado. Por quê? Porque não veio pedir a bênção, então ele saiu debaixo de rebeldia e a Bíblia diz que rebelião é pecado e pecado é maldição. Não tem como, tá cheio de gente amaldiçoado, dentro de igrejas sérias, ministérios com compromisso, com seriedade, e recebendo aquela pessoa amaldiçoada, a pessoa tá lá trazendo maldição, tá lá, não sei o quê, e pula e grita, e pá, até que a capa cai e ele vai e pula para outro lugar. A gente ri tudo, mas quando a gente vai olhar para isso que o senhor falou, você bem rápido, porque hoje nós estamos bem atrasados. Quando a gente vai olhar para tudo isso, aí fala de quebrantamento, renovo, avivamento. Então, irmão, assim, é só Jesus para ter misericórdia de nós, assim, só Jesus para ter misericórdia. Porque se não tem disciplina, não tem uma techuvá, uma volta aos mandamentos de Deus, uma volta à palavra de Deus, nós estamos muito distantes de um verdadeiro avivamento. Demais da conta. Demais da conta. E a gente tem que chorar por ele, só. Exatamente. A nossa oração de madrugada, a nossa oração durante o dia, a nossa oração... Hoje, para a igreja brasileira, o que eu ouvi do Leonardo Ribeiro, Deus usou aquele homem ali, me avivou demais, senhor. Porque eu sei que nada nesse mundo vale mais do que meu joelho no chão. A oração, ela agarra a eternidade e não adianta, pode tirar de mim púlpito, pode ser pessoa de poucos amigos, mas eu sendo amigo de Deus, irmão. Então... A gente ri, mas isso aí é muito sério, só. Sério, isso. Então, não adianta a gente querer fazer volta, né? Não tem como fazer volta. A verdade é essa. Aqui. A pessoa está levando maldição para a vida dos outros, para a igreja dos outros. Aí a gente, na maior inocência, né, querendo ver as pessoas ficar de pé, ficar bem. Ah, não, vamos receber o fulano aqui, tá, papá. Eu conversei com o Leandro sobre isso aí esses dias. Né? Falei, Leandro, hoje o povo não aceita correção por causa disso. São muitas portas abertas. Exatamente. E eu na minha inocência, vou lá e aceito aquele cara. O cara chega, é tocador, eu coloco ele para tocar. Eu nem sei. Eu nem busco informação do pastor dele que ele teve para me saber como é que ele tá. O que o senhor falou. Saiu debaixo da rebeldia, tá debaixo de maldição. Ele tá lá, trazendo maldição pro povo, né? Eu até falei com o Yuri lá ontem. Eu falei, Yuri, passando as questões, eu falei, Yuri, o negócio é o seguinte, o dia que você passar perto da igreja, você vê que aquela igreja lá é boa, é perfeita, não entra lá não, você vai estragar ela. Porque a gente é imperfeito, gente. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, o corpo universal de Cristo espiritual, ele é perfeito. Mas nós, como seres humanos, nós somos imperfeitos, propícios a erros, falhas e pecados, mas a disciplina, ela vem para sarar a gente disso, e as pessoas hoje em dia não aceitam a tal disciplina. Isso aí, como você disse, não se aplica mais, não tem como aplicar, né? Hoje é perigoso a ovelha levar até o pastor, processar o pastor por causa de uma coisa que está errado, tá? Por isso que é bom mesmo a pessoa preencher seus dados de membro, tá? Porque lá tá escrito, não sei se você já leu, né? Quando você vai preencher os seus dados para membro, fazer a sua carteirinha, lá está escrito que você está de acordo com todas as normas doutrinadas da igreja, está disposto a obedecê-las, está disposto a cumprir tudo aquilo que o ministério coloca diante de você, sem questionar. Então, tem que ser colocado isso, por quê? Para evitar esse tipo de coisa. Então, quando a pessoa assinou, meu filho, acabou.
Você assinou ali, você está de acordo, você leu, você está de acordo, acabou. Então tem que tomar cuidado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente doente espiritualmente por aí, mas porque quer, tá? Porque quer, simplesmente porque quer. Então ministério multidimensional, então nós temos a escrita, né? Escreveu mensagens, uma carta de Jeremias do capítulo 29, ele vai escrever uma carta, e um livro de lamento, que é o livro de lamentações, né? Aconselhamentos. Aconselhou tanto seu amigo Baruque, no Jeremias capítulo 45, como o rei Zedequias, capítulo 21, verso 3. O maior livro profético, né? Em número de palavras, é o maior livro profético. Jeremias tem leitura fácil e com aplicações devocionais claras, já que o material ilustrado apresentado identifica aspectos da vida real. Jesus cita mais Jeremias do que qualquer outro profeta. Tanto é que ele está relacionado a um dos profetas da eminência do Messias. Por quê? Porque quando os fariseus vão lá atrás de João Batista, vai perguntar, quem és tu? Tu és o Cristo? Não. Tu és Jeremias? Vamos falar, não. Então ele está relacionado aí, né, pelo o teor das suas profecias, a responsabilidade. Então Jeremias, Elias, Jeremias e Moisés, entre os profetas, são os mais aclamados aí no período de Jesus aí, né? Um livro sobre coragem. Jeremias foi profeta corajoso, não se intimidou, nem deixou de entregar a mensagem do Senhor, ainda que ele não agradasse ao povo. Sofreu por ser fiel e não foi pouco. Então sofreu muito por causa da sua fidelidade a Deus. Amava o povo, mas nem por amar o povo foi lá para passar a mão. O problema é esse. Tem hoje pessoas hoje que acham que quando um pastor corrige é porque ele perdeu o amor. Não, aquele pastor é muito duro. Aquele pastor não tem amor. Vocês estão querendo gente para passar a mão na sua cabeça, no seu pecado, cabeça. Não. Se ele tem. É o que eu falei com os irmãos lá na igreja. Quando um pastor pergunta para alguém assim: ô fulano, como é que você está? Você está bem? Você sumiu? Não é porque ele está sentindo só falta de você, porque ele está preocupado com a alma da pessoa. E a pessoa não entende isso. Né? E a pessoa não entende isso. Aí eu ouvi uma frase outro dia, não vou lembrar dela toda, mas estava escrito assim, o pastor só pode ser pastor de quem quer ser pastoreado. Só pode ensinar quem quer ser ensinado. Só pode disciplinar quem quer ser disciplinado. É mais ou menos assim. Então quer dizer, o exercício do ministerial de um pastor está relacionado ao que a pessoa aceita que ele faça em favor de sua vida. E as pessoas não entendem isso, né? Ah, não, já que o pastor não me ama, porque o pastor é muito duro, o pastor fala assim, o pastor fala assado, o pastor ele é muito rico. Não é, gente, não é isso, gente. É o amor que ele tem, né? O próprio Jesus, quando você lê o livro de João, né? Jesus nem vai falar de uma coisa de muito assim, né? Quando a gente lê João capítulo 6 ao capítulo 7, Jesus começa a falar da intimidade, aquele que não comer da minha carne, aquele que bebe da minha carne, bebe do meu sangue, esse tem parte comigo, né? Então Jesus ele vai falando essas coisas, aí a Bíblia diz que alguns discípulos começam a deixar Jesus e diz, não, mas dura esse discurso. E aí Jesus olha para os dois e fala, vocês não querem ir embora também? Não, olha para você ver, como é que... Se eu falo um trem desse, fala, não, mas pastor, isso é educação demais. Uai, então Jesus, cara, porque Jesus falou assim, vocês não querem ir embora também não? Aproveita aí todo mundo embora. Aí Pedro entendeu. Opa, não, peraí, para onde iremos nós? Para quem iremos nós se só tu tens a palavra da vida eterna? Para uns o discurso era duro, mas para quem estava entendendo a voz de Deus, era a palavra de vida eterna. Ou seja, estava zelando da alma. Meu Deus do céu, isso é muito sério. Então as pessoas hoje em dia precisam entender o que é um ministério pastoral e entender também qual que é o lugar dela como ovelha, né? Porque não é só levar você para a parte verdejante, não. Meu. Não é que você tem que tomar umas varadas mesmo, tem que passar o cajado no seu pescoço, te puxar para você poder não cair na boca do lobo. E as pessoas não entendem isso. E às vezes o profeta, o pastor sofre por causa de tais, né? Nós temos ali, sofreu conspiração, do capítulo 11, versículo 18 a 29. Foi acusado de ser traidor, do capítulo 26 ao versículo 9. Ficou preso no ato da guarda, do capítulo 37, versículo 21. Ficou preso numa cisterna, do capítulo 38, versículo 6. Olha que ministério maravilhoso. Quem quer ser profeta assim? Ninguém. Ninguém quer ser profeta assim, não. Um livro sobre persistência.
Quanto ao seu amor e a insistência em interceder e guiar o povo, Jeremias se assemelha a Moisés. Então nós vemos aqui a comparação aqui, ó, Moisés e Jeremias, chamados, sou pesado de boca e pesado de línguas, Êxodo capítulo 4, versículo 10. Eu não sei falar. E Êxodo vai dizer que ainda sou uma criança, não sei falar. Jeremias capítulo 1, versículo 6. Moisés, por várias ocasiões no deserto, Moisés intercedeu pelo povo. Números capítulo 14, versículo 18 a 19. Intercedeu diante de Deus pelo povo. Jeremias capítulo 7, versículo 16, que nós ora lemos. Moisés, por causa, Deus responde. Moisés, por causa de você responderei. Números 14, 20. Jeremias, pare de orar, não vou responder. Jeremias 15, 1. A nação, envolveu a nação dentro do ministério profético. No ministério de Moisés, Moisés guia a nação para dentro da terra. Eita! Jeremias empurra a nação para fora. A disciplina era inevitável. Então aí tem que entender, né? Seguidor fiel, nós temos em Moisés Josué e Jeremias Baruque. Deus sempre vai ter alguém para nos dar a mão na hora de dificuldade. Aliança, Moisés ratifica a aliança no Sinai, Deuteronômio capítulo 4. Jeremias ratifica a aliança davídica, anuncia a nova aliança em Jeremias 31, 33. As edições do livro, o profeta pregou durante 23 anos antes de escrever as primeiras páginas. Uma peculiaridade desse livro é que ele passou por várias edições. As Lamentações de um profeta, como muitos livros do Antigo Testamento, o livro de Lamentações é anônimo, mas a tradição aponta para Jeremias, que lamentou a respeito da cidade de Jerusalém e que amava seu povo. Em 2 Crônicas 35, 25, vemos que Jeremias era treinado nesse tipo de literatura. Então aí aborda aí, né? Jeremias no Novo Testamento, Jeremias e Jesus, referências diretas. Destruição da Babilônia, Jeremias 50, 32 e em Apocalipse 18, 8. Coração incircunciso de Israel, Jeremias 9, 26 e em Atos 7, 51. Obra do oleiro, Jeremias 18 e em Romanos 9, 20, 24. A nova aliança. Conclusão, o profeta realmente se envolveu na transmissão da mensagem ao povo e chorou por ele. Aí nós... A pregação de Jeremias foi fundamentada no poder de Deus e de suas palavras. Se quisermos pregar a vontade de Deus de maneira apaixonada à nossa nação, precisamos seguir o exemplo desse profeta, que é de